Olá, pessoal! Hoje nós vamos responder 10 perguntas sobre emagrecimento. Meu nome é Raquel Mendes e eu sou nutricionista. Meu nome é Robson Mendes Dutra, sou médico, sou cardiologista. Vamos lá então à primeira pergunta. Por que comer carboidrato em excesso pode levar ao diabetes tipo 2? Bom, nós sabemos que o carboidrato ele é glicose, não é? Ele é açúcar. Quando ele entra na corrente sanguínea, esse carboidrato vira açúcar. E o açúcar hoje ele é muito lesivo, ele é muito agressivo, né? E ele em grande quantidade ele pode gerar essa doença chamada de diabetes. Hoje no Brasil nós temos 500 diagnósticos de diabetes, né, por dia. E o diabetes ele provoca uma agressão muito grande ao sistema cardiovascular. Então é interessante, Raquel, que eu atendi um engenheiro de uma fábrica de refrigerante que ele me disse que eles estavam tendo muito problema, porque refrigerante normalmente tem muito açúcar, né? E ele estava me falando que eles estavam tendo problemas das manilhas, né, que é de cimento, que o açúcar em grande quantidade, né, que estava tendo ali naquela fábrica, estava arrebentando, destruindo aquelas manilhas. Se o açúcar em excesso faz isso com o cimento, imagina com o nosso corpo, né? Então, a questão do carboidrato em excesso é que ele vira o açúcar. E essa quantidade de açúcar aumentando no nosso sangue provoca o diabetes, que é o que a gente está vivendo hoje, uma grande epidemia. E nós sabemos que o diabetes é uma doença nutricional, né? Se houver um controle na nutrição, a pessoa pode ficar livre dessa doença. É isso aí, uma dieta nutricional. Bom, a próxima pergunta, por que algumas pessoas têm necessidade de comer muito doce? Bom, nós sabemos, então, que isso está relacionado à nossa microbiota intestinal. Então, lá na clínica, a gente receita alguns lactobacilos, né, Robson, para os pacientes. E quando a gente consegue equilibrar, então, essa microbiota, então, a gente trabalhar com um intestino muito mais saudável, essa vontade de comer doce, ela reduz drasticamente. E é tão interessante também que o açúcar, né, o doce, ele estimula a produção de dopamina no cérebro. E o cérebro tem uma área de recompensa. Então, por isso que o alimento está ligado à parte emocional também. É verdade. Bom, dormir bem ajuda no emagrecimento? Essa é uma pergunta que todos fazem diariamente pra gente, né? Sem dúvida, né? Um sono adequado, ele faz parte do tratamento, né? É ali no sono, quando você dorme, que as células descansam, né? Que existe uma renovação do corpo, que existe a produção de hormônios. E ali também nós temos uma harmonização da grelina, né? Da leptina, que isso gera um controle metabólico adequado do paciente. Lembrando também que o sono ajuda a modular o cortisol, né? O cortisol estimula a fome e ele reduz o metabolismo da pessoa. Então, Raquel, dormir ajuda no emagrecimento. E é muito importante a pessoa fazer uma higiene do sono, né? Ir para o quarto, desligar todas as luzes, né? Inclusive celular, não levar o celular para o quarto. Porque como o Robson diz, é nesse momento, então, que o carro entra no box, né? E aí começa as trocas, começa a produção de hormônio. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. O que posso comer à noite? E o que eu tenho que evitar? Bom, uma pergunta muito interessante, né? Essa pergunta é feita com frequência no nosso consultório. Então, à noite, você deve comer uma comida mais leve, né? De fácil absorção, né? Uma salada, uma fruta, uma sopa. Então, à noite, você deve ter uma alimentação bem com baixa caloria e de fácil absorção. É porque no momento da noite, inclusive, né, Robson, os hormônios, né, da digestão, eles vão começar a entrar em declínio, né, para que o hormônio, então, do sono, a melatonina, comece a aumentar. Então, às vezes, a pessoa come de uma forma inadequada à noite e aí ela acaba tendo uma inversão aí nesses hormônios. Então, a alimentação é essencial, você escolher certo. Bom, a próxima pergunta. O emagrecimento pode ajudar na redução da hipertensão? Você que é cardiologista, você trata a hipertensão todos os dias, né? É isso mesmo, né? É o primeiro tópico, né? Antes de você entrar com a medicação, você tem que trabalhar nos fatores, né? O primeiro ponto é a dieta, né? Evitar essa dieta industrializada, Raquel, onde a gente tem muitos condimentos, onde tem uma quantidade de sal muito grande, né? Ter uma dieta mais à base de vegetais, frutas, legumes, cereais. Uma dieta que você vê que é de baixa caloria e nutritivo. Então, a gente vê como a dieta ela tem uma relação direta com o controle dos níveis pressóricos. Essa semana, Robson, eu atendi uma paciente que ela, no período da pandemia, que está sendo muito comum a pessoa ganhar peso nesse período, ela teve um aumento de peso de 12 quilos e se tornou hipertensa. Isso é comum.
Isso é muito comum no consultório, né? É comum, né? A pessoa fica em casa, restrita, não faz atividade física, começa a se alimentar mais e de uma forma inadequada, então isso vai gerar esse quadro de hipertensão arterial. Mas a gente tem uma boa notícia para você. O Robson sempre comenta que o paciente que ele começa a fazer atividade física, então ele ganhou peso, começa a fazer atividade física, começa a perder peso, esses níveis, acontece o quê? Isso. No primeiro dia que o paciente começa a fazer atividade física, a gente já vê um controle nos níveis de pressão arterial. E a hipertensão, gente, ela é uma epidemia também junto com a diabetes. Então, e o perigo, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela não dá os sinais de uma doença comum. Então, você tem que ir ao cardiologista, você tem que procurar fazer um check-up, pelo menos um check-up anual, para você ver como é que está, então, o seu nível aí pressórico. Por que emagrecer no inverno é mais difícil? Emagrecer no inverno é muito difícil, porque a gente quer comer o tempo inteiro, a gente tem necessidade de uma comidinha mais quente, então a gente não quer mais ir para salada. E aí é o momento de você, então, investir nas sopas, né? Então tem muita sopa aí de baixo teor calórico que pode te ajudar muito a perder peso de uma forma significativa e evitar essas guloseimas que a gente tem vontade no período aí do frio. Por que acontece? A pessoa se alimenta mais e quase não faz atividade física, né? Ela fica mais em casa, né? Restrita. Então, com isso, pode realmente aumentar o ganho de peso. Olha, gente, nós fazemos atividade física todos os dias às 6 da manhã. Então, se tiver muito frio, se tiver muito calor, a gente está lá fazendo. Então, a gente recomenda isso aí para você também. Independente do frio ou independente do calor, tem que colocar isso como disciplina. A atividade física é fundamental para quem quer ter uma boa saúde. Olha que pergunta interessante. Como perder gordura e ganhar massa muscular? Bom, essa pergunta, ela é o que as pessoas fazem todos os dias no consultório. Então, o primeiro momento é você fazer uma bioimpedância para você verificar realmente qual que é o seu percentual de gordura e qual que é o seu percentual de massa muscular, para a gente conseguir inverter isso. Então, a gente precisa reduzir essa gordura e tem uma gordura muito difícil de perder, né, Robson? Que é a gordura visceral, né? É a gordura que a maior parte das pessoas com sobrepeso estão. Então, tem que reduzir essa gordura visceral e o ganho de massa muscular ele vai ser feito através da academia. Então, eu sempre falo para as pessoas, é fazer cara feia mesmo na hora que estiver lá fazendo a sua malhação. Não adianta ir para academia e ficar conversando com a pessoa ao lado. Eu falo sempre para as pessoas, se estiver conversando é porque o exercício não está fazendo efeito. Então, quem pode deve procurar um personal, deve procurar fazer um exercício orientado e lembrar sempre que toda vez que você iniciar uma atividade física, tem que ter uma consulta médica antes, né, Robson? Isso é muito importante. Isso é fundamental, né? Antes de você começar uma atividade física, você precisa fazer um check-up cardiológico. Como a Raquel abordou aqui agora, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Essas doenças do sistema cardiovascular, às vezes elas não se manifestam, né? Só durante um exame, uma avaliação médica mais aprofundada, a gente tem uma chance grande de detectar alguma alteração no sistema cardiovascular. A próxima pergunta é muito interessante, né, Raquel? Quais são os principais tipos de dieta? Bom, os principais tipos de dieta é a dieta da lua, é a dieta do sol, é a dieta do limão. Tô brincando, não são essas dietas que são as principais dietas. Nós temos que entender que existem vários tipos de dieta, personalidade para o seu biotipo. Então, nós temos uma dieta muito comum, muito praticada pelas pessoas. As pessoas têm muita dúvida, chegam no consultório já querendo conhecer um pouco mais dessa dieta, que é uma dieta low carb, é uma dieta que ela tem um baixo teor de carboidrato, mas ela não é uma dieta restrita de carboidrato. Nós temos, por exemplo, a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela é muito utilizada, principalmente em pacientes portadores de alguma doença neurodegenerativa. Então, é uma doença que ela tem um percentual assim baixíssimo, até 15% da dieta ela tem carboidrato. É uma dieta que ela está baseada mais em gorduras de boa qualidade. Então, é uma dieta onde a gente abusa um pouquinho aí, por exemplo, do abacate, das oleaginosas. Existe uma dieta que a gente gosta muito de praticar lá no nosso consultório, que é uma dieta onde a gente retira a proteína por uma semana. Então, nesse momento, a gente está dando um descanso aí para o fígado, então a gente consegue trabalhar um pouco mais o paciente. Então, as dietas, elas são idealizadas pelo profissional da nutrição de acordo com o biotipo de cada pessoa. Por isso que é importante, a dieta da sua vizinha não serve para você, a dieta da sua irmã não serve para você. Você tem que ir a um profissional e ele vai, então, entender qual que é a dieta que
mais se aplica para você naquele momento. E é interessante a gente ir mudando essas estratégias, porque o corpo ele vai se adaptando às estratégias. Então, mudar de tempos em tempos é muito importante. Por exemplo, lá na clínica, eu gosto de praticar muito um tipo de dieta que ela é baseada uma dieta baseada na biogênese mitocondrial, onde a gente consegue fazer com que o organismo ele vá mudando de tempo em tempo. Então a gente utiliza um dia, por exemplo, o jejum, outro dia uma dieta cetogênica, outro dia uma low carb, outro dia uma dieta mais food maps, uma dieta mais baseada em frutas, legumes e verduras, e aí a gente vai ativando então uma estratégia para ativar então a biogênese mitocondrial, que é muito importante. Até explica para o pessoal um pouquinho, Robson, o que está relacionado à mitocôndria? A gente sabe que a mitocôndria é a usina da célula, né? Produção de energia. É muito interessante isso que a Raquel falou, que quando a gente dá um tranco, né, no corpo, né, quando a gente muda a dieta, o horário também é importante, né? O corpo ele reage a esse desconforto. Nós temos então a casa de máquinas da célula, que é a mitocôndria, ali que existe a produção de oxigênio, que é o nosso principal nutriente. Então, diante da dieta que você faz uma cetogênica ou uma low carb, né? Quando você muda um pouco, aquela casa de máquinas começa a produzir mais energia, mais oxigênio, uma forma de se defender. E, Raquel, eu queria falar também de um filme que nós assistimos, que eu acho que foi muito bacana, né? Tudo pelo meu filho, né? Foi muito Nós legal. queremos indicar que ali nesse filme, é baseado em fatos reais, ele mostra o poder da dieta sobre uma doença grave, né? Então nós queremos indicar para você assistir e aprender um pouco da influência da dieta na doença. Esse filme está disponível no YouTube, gente. Muito interessante. Comer de 3 em 3 horas ajuda no emagrecimento? Isso é mito. Nós sabemos que isso é mito. Por quê? Comer de 3 em 3 horas, o que vai acontecer? Vai ativar o tempo inteiro o seu pâncreas na produção da insulina. Nós sabemos que a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas e ele tem um grande objetivo, que é ir na sua corrente sanguínea e retirar a glicose do sangue e levar para a célula. Então, quando você fica comendo de 3 em 3 horas, você não dá descanso para o pâncreas. Então, é muito importante você comer quando você tiver fome e você realmente escolher certo o que você vai comer. Então, essa questão de que eu tenho que comer de 3 em 3 horas para ativar o meu metabolismo, isso aí é mito, isso aí não é verdade. O ideal é que você passe até um período, tenha uma restrição maior calórica, passe um período maior sem ingerir alguns alimentos para te ajudar, inclusive, no emagrecimento. O grande problema hoje que a gente vê é a hiperinsulinemia, né? Como a Raquel abordou agora o tema. Se você comer de 3 em 3 horas, você não dá descanso para o seu pâncreas, né? Ele fica trabalhando de um jeito assim muito intenso, né? Você provoca um estresse pancreático. E com isso você pode ir lesando as suas células beta, que é a célula que produz insulina. Então é interessante você ter uma estratégia orientada por um profissional quanto à sua dieta. Jejum é uma boa estratégia para emagrecer? Jejum é uma excelente estratégia. O jejum ele é praticado por todas as religiões há muitos e muitos anos. Então daí a gente vê que é uma excelente opção não só para o emagrecimento, mas o jejum ele desintoxica as células. Então é claro que você deve fazer um jejum de uma forma orientada. Então você que tem diabetes ou você que é um hipertenso, você tem alguma doença já crônica, tem que ser algo orientado para te ajudar. Mas o jejum sim é sim uma excelente estratégia. E existem vários tipos de jejum, várias janelas que você pode optar. Então, eu sempre oriento a pessoa a começar com um período menor, às vezes um jejum de 12 horas, depois ele passa para um de 16, depois um período maior de 18. Então, a gente tem que ir aos poucos, lembrando que tudo é o passo de cada vez. Não pode, como eu atendi uma paciente essa semana, que ela começou a fazer o tratamento e ela já ficou em jejum de 48 horas, eu fiquei assim, não, eu não consigo fazer esse jejum. Então, a gente tem que ir aos poucos e devagar para a gente conseguir realmente atingir o objetivo de uma forma gradativa, para se tornar algo realmente que vai se concretizar na vida da pessoa, que se torne um estilo de vida e não algo da moda. E é tão interessante que nós observamos lá na clínica que a gente atende muitos pastores, né? E pastor normalmente faz muito jejum. Uhum. E quando a gente vai fazer a avaliação assim, do fígado, né? Vai ver os metais pesados, ele por causa do jejum que ele faz de forma regular, faz um detox no corpo, faz uma limpeza, natural, né? Então isso nos chamou a atenção, né? A gente viu aí como que o jejum é importante na saúde da pessoa.
Bom, gente, terminamos então de responder as perguntas, mas pode mandar outras perguntas através do nosso Instagram, DR Robson e Raquel. Nos chama lá pelo nosso telefone que vai aparecer aí na tela para você. E se você tiver mais perguntas, mande pra gente responder. E só quero finalizar te fazendo um convite. Nós vamos lançar agora em agosto um grupo de emagrecimento. Então, pessoas que querem, que têm esse objetivo de perder peso. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente através do Instagram e a gente vai colocar você nesse grupo. Então, até a próxima. Mande suas perguntas aqui pra gente.